mas acaba de ser publicado um excelente artigo que afirma que os índices de recuperação não estão realmente refletindo nada. Sim, portanto, a variabilidade da frequência cardíaca já existe há muito tempo como um marcador de saúde associado a várias doenças e problemas de saúde. Foi assim que tudo começou e posteriormente foi integrado ao mundo esportivo. A diferença entre a variabilidade da frequência cardíaca e a frequência cardíaca em repouso é que um aumento repentino nesta última pode indicar problemas, sendo o santo graal. Dan, bem-vindo ao podcast Roadman. Sim, é bom estar aqui. Obrigado por receber-me. Estou animado por estar totalmente fora da minha zona de conforto nos próximos 45 minutos ou mais. Tenho certeza, você já ouviu muito. Quero deixar claro desde já para evitar confusão. Você pode explicar o que é variabilidade da frequência cardíaca? Sim, a variabilidade da frequência cardíaca existe há bastante tempo para dar contexto histórico. Originalmente era um método para avaliar a mortalidade geral e a saúde, mais do que o desempenho esportivo. Vamos discutir isso hoje. A maior variabilidade é a observação das variações nos intervalos entre os batimentos cardíacos. Se alguém já assistiu a um seriado hospitalar e viu a onda QRS com um grande pico no valor R, que é quando os ventrículos se contraem e bombeiam sangue pela circulação sistêmica, esse é o valor R. O que você está fazendo é medir o intervalo entre os batimentos cardíacos. Mesmo com uma frequência cardíaca de 60, isso não significa que cada intervalo seja de 1 segundo. Na verdade, está mudando o tempo todo. Geralmente medimos isso em milissegundos. Então, pode variar de 1000 milissegundos para 800 milissegundos até 600 milissegundos. Essa variação no intervalo é essencialmente a variabilidade da frequência cardíaca. Existem várias maneiras e medidas matemáticas que podemos usar para medir isso. Há a análise de domínio temporal, que observa as diferenças nos desvios padrões, e há a análise espectral, que examina a frequência das mudanças. O motivo pelo qual isso nos interessa é porque a variação nos batimentos cardíacos está ligada ao sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é algo que não controlamos, sendo conhecido como mecanismo de luta ou fuga simpático. Em situações de estresse, a dominância simpática, e em repouso, mais parasimpático, relacionado à digestão, recuperação e descanso. Se assustado, o coração bate rápido devido à ação do sistema nervoso simpático, substituindo o parasimpático. Essa é a base da variabilidade cardíaca, refletindo o sistema nervoso autônomo e sua regulação. Isso mostra como nosso corpo reage automaticamente a diferentes situações, sem que precisemos pensar a respeito. Isso derivou de toda a mortalidade por causas. É interessante. Qual foi a aplicação inicial? Bem, foi principalmente feito sob uma perspectiva de saúde. Descobriram que pessoas com menor variabilidade da frequência cardíaca geralmente eram menos saudáveis. Então, sim, e era definitivamente um marcador de saúde e foi associado a muitas diferentes doenças e problemas de saúde. Foi assim que começou, na verdade. Mas depois se expandiu para o esporte e mesmo hoje ainda é um forte indicador de saúde. Quer dizer, você deseja uma maior variabilidade da frequência cardíaca. Quem tem baixa variabilidade da frequência cardíaca geralmente é menos saudável. O que o afeta? Como mencionado, a forma física afeta, a saúde afeta, ou... Desculpe, talvez eu esteja confundindo forma física com saúde. Elas são a mesma coisa ou há diferença? A idade afeta. Quais outros fatores influenciam? Com certeza, há uma intersecção entre forma física e saúde. Quer dizer, sabemos que ao se exercitar, isso melhora muito a sua saúde e aumenta significativamente a expectativa de vida. Há uma estatística interessante que sempre me vem à mente. Você está melhor. Quer dizer, o exercício é um estímulo tão potente para a saúde geral que é melhor fumar e se exercitar do que não se exercitar e fumar. Isso é uma estatística, certo? É verdade? É verdade. É assim. O exercício é crucial para a saúde geral. Há uma intersecção, eu acho. Claro, outros fatores importam. Qual é a palavra? O veneno está na dose, certo? Então, acho que quantidades excessivas de exercício não são tão benéficas.
E é aí que vemos o lado oposto, certo? Basicamente, ao iniciar um programa de exercícios, a capacidade cardíaca aumenta e melhora gradualmente. Mas ao lidar com atletas de elite, é aí que minha pesquisa entra em cena. Observamos declínios na variabilidade da frequência cardíaca, HRV, quando não há equilíbrio adequado entre estresse e recuperação. Isso é super interessante porque comecei a usar um WAUP. Inicialmente comecei a usar o WAUP e em breve falarei sobre quando comecei a usar o suplemento de magnésio Pillar. Queria coletar dados por um mês antes de iniciar o Pillar e depois comparar com o período após começar a usá-lo. Comprei um Whoop para mim e para minha namorada. Ainda estou treinando e competindo na categoria 1, sendo bastante ativo, com algumas corridas treinando de 15 a 20 horas na maioria das semanas da temporada. Notei que minha namorada, embora não seja sedentária, talvez esteja tentando treinar 5 ou 6 horas por semana. A variabilidade da frequência cardíaca dela era bem maior que a minha. Ela acordava diariamente com mais de 110 de variabilidade, enquanto a minha ficava em torno de 70, 80, quando eu me sentia bem disposto. Sim, a variabilidade da frequência cardíaca é realmente muito individual, tornando difícil a comparação entre pessoas. Em geral, quanto maior, melhor, mas 80 já é considerado alto. Observamos que se trata de comparar a maior variabilidade dentro de si mesmo. Portanto, analisamos mudanças em relação à sua norma e variações diárias. Não se resume apenas a um valor alto ser melhor. Mas com atletas, geralmente buscamos valores mais altos e mais estáveis. Assim, a variação diária nos atletas geralmente mostra que eles não estão lidando tão bem com o treinamento. Então, há mais do que apenas aquele número puro naquele dia específico. Tipicamente, ao trabalhar com atletas, observo médias móveis de 7 dias e essa variação diária, analisando o que chamamos de menor mudança significativa. Isso envolve observar sua variação diária em geral e estabelecer limites superiores e inferiores em torno de onde está mudando, identificando o que seria considerado uma mudança realmente substancial. Qual é a relação entre a variabilidade da frequência cardíaca e a frequência cardíaca em repouso? Pretende descartar a frequência cardíaca em repouso como métrica ou ela é útil neste novo contexto? Sim, ainda é utilizável. Pense na atividade parasimpática como descanso e digestão. Maior atividade parasimpática está ligada à menor frequência cardíaca em repouso. Geralmente andam juntos com relação linear até certo ponto. Alguns atletas têm frequência cardíaca em repouso muito alta ou baixa. Portanto, níveis muito altos de atividade parasimpática, ou tônus vagal, como chamamos, podem diminuir a variabilidade. Isso tem uma relação polinomial, não linear direta. No ponto mais alto, fica um pouco mais confuso. Chamamos isso de saturação da VFC, onde a frequência cardíaca de repouso fica tão alta e o tônus vagal tão elevado que a VFC realmente cai. Sempre observo a frequência cardíaca de repouso junto com a VFC, especialmente em atletas de elite, porque, às vezes, se houver uma queda súbita na VFC com uma queda na frequência cardíaca de repouso, não seria tão preocupante quanto se a VFC caísse com um aumento na frequência cardíaca de repouso. A VFC, em comparação com a frequência cardíaca de repouso, tem uma relação sinal-ruído, mudando muito rapidamente. Responde a estressores e mudanças na dieta instantaneamente, ao passo que a frequência cardíaca de repouso é mais estável, variando em diferentes situações. Sim, é mais estável e instável. Certo, sim, pode não ser evidente na frequência cardíaca de repouso, pois o ruído é um pouco maior na VFC. Isso implica que a medida pode variar um pouco mais de uma forma estimativa de erro técnico, mas o sinal é muito maior. Por isso é muito melhor para atletas, porque você verá mudanças diariamente, enquanto na frequência cardíaca de repouso, algo precisa estar realmente errado para se ver uma mudança substancial. Então, se publicamos um artigo sobre isso, eu e Marco Altino, que é o dono do HRV for Training, publicamos um artigo sobre isso, e ele diz que se você observar um aumento súbito na frequência cardíaca de repouso, então você está em apuros, você definitivamente quer tirar um dia de descanso
enquanto se você observar uma diminuição súbita no HRV, provavelmente não é tão grave porque não requer tanto para mudá-lo. Se isso faz sentido. É como quando você começou a usar um medidor de potência e tentava explicar a diferença para alguém em relação ao monitor de frequência cardíaca. Você explica que o monitor demora para responder ao esforço, então, ao aplicar um estímulo, a leitura de potência sobe, mas a frequência cardíaca pode demorar para acompanhar. Essa é uma forma justa de interpretar o HRV. Se eu beber, isso afeta instantaneamente, enquanto a frequência cardíaca em repouso pode levar dias para se ajustar a estímulos repetidos. Na verdade, é mais. Não é a demora, é muito A. É a potência do estímulo. Se eu te desse 2 cervejas, no dia seguinte você poderia ver uma pequena mudança na sua HRV sem alterar sua frequência cardíaca em repouso. Mas se eu te desse 10 cervejas, o que sabe seria muito generoso, você provavelmente veria uma mudança na sua frequência cardíaca em repouso, pois é preciso mais estímulo para obter a mesma resposta na HRV. Assim, as coisas teriam que estar bem piores. Então, é preciso estar mais no limite para notar alterações na frequência cardíaca em repouso, o que é um desafio. Enquanto isso, é mais fácil e rápido fazer intervenções na HRV com base em pequenas diferenças. Assim, em apenas 2 ou 3 dias de treino intenso, é provável ver mudanças na ARV, mas não necessariamente na frequência cardíaca em repouso. Com certeza testei isso com cerca de 14 cervejas em Girona na semana passada. Bem, os dados não estavam bons. Aí está. Pois é. Sobre isso mostra que o álcool afeta bastante a variabilidade da frequência cardíaca, sem dúvida. Pois é. Isso me lembra de um dos primeiros livros que li sobre treinamento, que foi o Cyclist Training Bible, do Joe Friel. Não sei se você se lembra, mas nele, o Joe Friel defende essa ideia do check-in matinal. E o check-in matinal é como uma corrida. Não consigo lembrar a escala dele, acho que era de 1 a 5, para avaliar sua fadiga, sua prontidão para treinar, todas essas diferentes áreas. E é isso que sempre me pergunto sobre os dados. Eles são um substituto para entender nossos próprios corpos? Estão começando a abafar a voz real. Devemos estar atentos. Como nos sentimos? Como quando acordo de manhã após 14 cervejas? Sei que estou péssimo. Não preciso que meu Yup me diga isso. Mas agora vemos atletas que dependem muito desses dados. Anedoticamente, tive ótimas performances quando indicavam que eu estava mal, mas só conferi depois. Sim, e é um ponto válido. Nenhuma medida é definitiva, apenas reduz a incerteza nas decisões durante o treinamento, certo? Não decide por você. Eu nunca dependeria de uma única medida para decidir. Acredito que é preciso considerar várias coisas ao mesmo tempo. Assim, a VFC é um exemplo clássico. Eu tinha esse exemplo, treinei bastante este ano, ainda competindo no Ironman. Tenho filhos pequenos e costumava acordar com um pouco de resfriado, nariz escorrendo. Durante esse período, minha variabilidade da frequência cardíaca estava boa, então continuei treinando porque sabia que não havia nada causando alterações na minha fisiologia interna. Meu coração em repouso e VFC estavam normais, mas eu ainda me sentia um pouco resfriado e com um leve nariz escorrendo. Mesmo assim, continuei treinando e estava bem. Se isso acontecesse comigo e minha VFC estivesse baixa ou meu coração em repouso alto, eu teria feito um treino leve ou parado, acredito. Não se pode depender de uma única coisa. São várias coisas a considerar. E, por todos os critérios, não há uma solução mágica, uma bala de prata que possa tomar todas as decisões por você. Acredito que é importante seguir sua intuição. Não se desvie do seu próprio caminho, seja qual for. O mesmo vale para a prescrição de exercícios. Sempre destaco que, ao prescrever exercícios, muitas pessoas ignoram a frequência cardíaca e as sensações. Elas focam apenas na potência. E no ciclismo, por exemplo, é importante estar em contato com o Santo Graal. Comparo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é a potência, o Filho é a frequência cardíaca e o Espírito Santo é como você se sente. É crucial estar em sintonia com esses elementos simultaneamente, tanto para a resposta quanto para a recuperação. Não se pode simplesmente ignorar o HRV e decidir não treinar se estiver ruim. Mas, sabe, você pode pensar, estou bem, vou tentar. Que bela jogada, Roadman.
sabem o quanto levo a sério estabelecer metas, e sei que vocês também. Se buscam objetivos de condicionamento físico ou de estilo de vida e querem uma aliada poderosa, não precisam procurar além da Ruel. A Ruel se tornou minha arma secreta quando não tenho tempo para preparar uma refeição equilibrada. Consigo a nutrição necessária sem sacrificar tempo ou sabor, evitando recorrer ao delivery. Sempre levo uma garrafa dessa banana na mochila quando vou para a cidade, evitando comer besteiras. Alimentos práticos que não favorecem meus objetivos de treino. Prático, nutritivo, com 22 mg de proteína. Perfeito para atletas sem tempo para cozinhar antes do treino. Um combustível conveniente e nutritivo para atender suas necessidades diárias de energia. O El Pronto para Beber tem mais de 26 vitaminas e minerais essenciais por garrafa, proporcionando 175 benefícios para a saúde. Feito com ingredientes naturais, como semente de girassol, coco e outros, e oferece 8 sabores irresistíveis. Meu preferido é banana, sempre na minha mochila. Receba o Ruel em casa acessando ruel.com. Basta digitar huel.com/roadman. Conversei há alguns dias com Matej Moharic, o ciclista profissional e vencedor de etapa do Tour de France. Atualmente, ele é o campeão mundial de gravel e está entrando naquela fase da carreira em que definitivamente não é um veterano, mas já é experiente. Já são mais de 10 anos no pelotão do World Tour, participando de etapas em todos os grandes tours. Perguntei a ele qual foi a principal lição que aprendeu durante esse tempo, e ele disse que o treinamento é feito para te fazer mais rápido nas corridas. Achei isso um insight tão simples que todos nós, bem, pelo menos eu, por muito tempo, perdemos de vista. Você fica preso em atingir um alvo específico, fica obcecado por um tempo específico ou um ritmo específico se estiver correndo, ou intervalos específicos se estiver na piscina. E esquece que a função do treinamento é realmente te preparar melhor para o dia da corrida, não apenas treinar por treinar. Às vezes só precisa fazer direito. Não importa, mesmo que esteja um pouco fora. Tipo, não precisa ser perfeito o tempo todo. E acho que vivemos em uma época em que recebemos todos esses dados objetivos. E penso que, sabe, aquele ditado para nunca deixar a perfeição atrapalhar o progresso, mas com todas essas métricas e dados objetivos, precisamos ser perfeitos. É tipo, meu Deus, estou fazendo 300 watts e só consigo manter 290. E então não fazemos a sessão. Mas vejo isso nos atletas que treino e digo apenas: se isso te incomoda, apenas vá e sinta por quê. Apenas faça. Apenas conclua a sessão. Não precisa ser perfeita o tempo todo, pois você está passando pelo processo e se preparando para o dia da corrida. Achei interessante quando você mencionou os totais acumulados de 7 dias para a variabilidade da frequência cardíaca. Nunca tinha ouvido falar disso antes. Podemos usar um sistema assim? Como configurar um sistema para prever e prevenir o excesso de treinamento? Sim, então quero dizer, houve. Só para voltar um pouco, houve pesquisas excelentes sobre treinamento guiado pela variabilidade da frequência cardíaca. Isso, nos primeiros dias, era analisado. HRV em um dia específico. Se a variabilidade da frequência cardíaca estivesse alta, treinos de alta intensidade seriam feitos. Se baixa, treinos de baixa intensidade. Isso se mostrou eficaz. No meu doutorado, demonstrei que não acredito nem uso. Valores isolados de um único dia, mas sim médias móveis e tendências, para analisar e decidir com base nos dados. Não é só isso. Eu analiso tendências, média móvel e variações diárias para decisões no treinamento. Tinha uma treinadora, Chelsea Sidaro, campeã mundial do Ironman feminino de 2023. Há semanas, ela mostrou queda na variabilidade da frequência cardíaca, acendendo um alerta vermelho. Fizemos ajustes no treinamento. O problema é com valores de um único dia. Muitas vezes, como você disse, pode fazer você mudar seu treinamento sem necessidade. Isso pode ocorrer frequentemente, principalmente em períodos com mudanças excessivas no volume de plasma sanguíneo. Então, hipovolemia, se você passar por isso após um passeio longo e lento em clima quente, pode acordar no dia seguinte com alta variabilidade da frequência cardíaca. Isso ocorre devido ao aumento no volume de plasma sanguíneo que afeta os barorreceptores e, consequentemente, a VFC. Ao considerar esses aspectos ao longo do tempo, suas decisões serão mais informadas e geralmente melhores.
Essas descobertas foram publicadas no International Journal of Applied Physiology, com 2 atletas altamente treinados. Mostramos que, ao focar em um único dia, é possível obter qualquer número, mas ao analisar a média móvel ao longo do tempo, e uma imagem mais clara emerge. Muito interessante. Como você vê isso em relação a uma tendência recente no ciclismo mundial? Alguns treinadores distribuem as sessões ao longo da semana, sem especificar os dias. Eles simplesmente fornecem o plano semanal e deixam o atleta decidir quando fazer cada tipo de treino. Assim, o atleta tem liberdade para escolher o que treinar em cada dia, como um treino de velocidade ou resistência. Sinto que minhas pernas estão com energia, vou acelerar hoje. Sim, acho que isso é muito inteligente. E faz sentido se você for um ciclista de nível mundial, mas não acho que funcionaria para um ciclista amador, porque eles não têm tanta sintonia com o próprio corpo. Acredito que se você for um profissional altamente treinado, pode ser realmente vantajoso. E isso está se direcionando para o treinamento guiado por HRV. Treinamento guiado por HRV. Estudos recentes bem-sucedidos mudaram para médias móveis em vez de valores diários únicos e provaram ser eficazes. Geralmente, atletas se saem melhor com treinamento guiado por HRV, baseado em médias móveis, mesmo com menos treinamento. Assim, há 2 grupos: aqueles que fizeram o treinamento guiado por HRV, treinando menos, mas melhorando mais. Isso mostra que mais resultados são alcançados. Aproveitar ao máximo cada sessão de treinamento é fundamental. Claro que isso vai fazer uma grande diferença em como você está indo. E eu acho que em ciclistas de nível Pro Tour, se estiverem bem sintonizados com o próprio corpo, isso pode ser muito eficaz, se conseguirem. Como você está monitorando? Usa um software específico ou planilhas tradicionais? Não. Há um software específico para isso. Veja, tenho um Whoop no pulso e um anel Oura, mas o anel está carregando no momento Break Time Crimps e uso ambos para coletar meus dados. Isso porque, às vezes, o anel Oura fica sem bateria, como ontem à noite, e então volto para o W-Hope e vice-versa. Com esses dados, os insiro em um app chamado HRV para treinamento. E esse HRV para treinamento, eles também têm um app para treinadores. Este app para treinadores é baseado na minha pesquisa de doutorado. É a ferramenta que uso para monitorar meus atletas, identificando tendências e médias móveis essenciais para meu trabalho. Com certeza vou conferir. Enquanto você fala, há uma forma prescritiva de usar o HRV em termos de periodização por blocos. Falamos muito sobre a microestrutura diária. Ampliando para uma visão mais macro, ele tem aplicação? Sim, com certeza. Aliás, eu escrevi um curso sobre o uso do HRV para treinamento de resistências, se alguém se interessar. Se você me enviar um link para isso, eu incluirei nas notas do programa. Vou compartilhar com você, acho que vai achar interessante. Mas, sabe, uma das coisas é Vista Aerian, quem fez algumas pesquisas sobre isso, e depende do tipo de periodização de bot, como a periodização de bot típica, onde você realiza uma alta densidade de sessões, podendo fazer uma semana de pura resistência ou 3 semanas de pura resistência e depois uma semana de alta intensidade pura, algo como o modelo de Ronestad, se você sabe o que é isso. Ele é bastante famoso por essa periodização de blocos de alta densidade. Mas o que foi demonstrado é que a resposta dos indivíduos parece depender bastante da VFC. Se começar um bloco de intervalos com uma VFC alta, pode fazer treinos de baixa intensidade, pois sabemos que isso aumenta a VFC. O equilíbrio entre treinos de baixa e alta intensidade é essencial, preparando o corpo para desafios mais intensos. Treinos de baixa intensidade aumentam a atividade parasimpática, enquanto os de alta intensidade a reduzem. Fazer apenas treinos de alta intensidade diariamente pode diminuir significativamente a VFC. Pesquisas mostram que um alto nível de VFC está associado a um melhor desempenho em treinos intensos. Então, faça uma semana de treinamento de baixa intensidade para elevar ao máximo sua VFC. Após esse período, inicie um bloco de maior intensidade.
Isso é interessante, porque me ocorreu há muito tempo. Nós referenciamos o livro do Joe Friel antigamente, mas muitas pessoas ainda treinam assim. A primeira semana serve de base para a segunda, a terceira se baseia na anterior e a quarta é quase um descanso total. Eu costumava dizer que se você precisa de um descanso total na quarta semana, algo deu errado nas semanas 1, 2 e 3. Sabe? E se eu tiver que dizer algo, nunca mais farei períodos longos de recuperação. Prefiro os curtos de 1 ou 2 dias do que uma semana inteira. Acho que o antigo ciclo meso de 3-1 ou 2-1 está ultrapassado. Se você está indo tão fundo, exagerou. Provavelmente foi um pouco demais. Sim. Quais efeitos as pausas no meio e no final da temporada teriam nos valores de HRV? Sim, normalmente, como sabemos, né, o treinamento físico é um estímulo para alterar a VFC, certo? Então, se você está tirando uma pausa e uma espécie de entre-safra, não espere que sua VFC comece a aumentar de repente, a menos que tenha exagerado na temporada. É um bom sinal e uma forma de medir as coisas. Se, ao descansar, sua VFC aumentar, você exagerou na temporada, pois o esperado é perder um pouco de condição e sua VFC diminuir ao parar de treinar. Se ocorrer o oposto, você exagerou no treinamento de preparação, pois sabemos que é responsiva ao treinamento de resistência. Retomando o início, você mencionou que esses eram preditores de mortalidade por todas as causas. Inicialmente eram equipamentos de grau médico e agora temos dispositivos vestíveis de consumo, como o Oura Ring e o Whoop. Tenho certeza de que existem outros, mas esses são os mais conhecidos. Como esses dispositivos de consumo se comparam aos de grau médico? Sim, eu publiquei um artigo no International Journal of Applied Physiology and Performance, onde comparamos o monitor cardíaco polar com a tecnologia PPG, que capta a VFC diretamente da câmera do celular. Basta colocar o dedo atrás do celular. Eu vi esse, parecia pura magia, parecia coisa de Harry Potter, então eu não confiei. É extremamente preciso e muito próximo do ECG. E a vantagem é que, sim, se você for fazer, a melhor maneira possível de medir a VFC é realmente logo ao acordar e fazer você mesmo, em vez de fazer durante toda a noite, é melhor do que medir ao longo da noite, porque você elimina um pouco do efeito do seu sono na medida da VFC. Ela é realizada ao longo de toda a noite. Não é que seja ruim, mas se tivesse que escolher, eu optaria por essa. No entanto, a maioria das pessoas não aprecia muito fazê-la, pois demanda acordar e lembrar. Portanto, com atletas, por que não? É essencial garantir uma adesão adequada ou um anel Oura. Ambos são muito semelhantes em termos de validade. No entanto, a diferença crucial é que, por mais válido e confiável que seja, se a interpretação dos dados não for correta, não importa. Portanto, o ponto-chave está em como os dados são interpretados e o que eles revelam. Tão ou mais importante do que a confiabilidade e validade desses dados. Ambos, Hope e Oura, possuem dados de HRV muito bons. Mas interpretar os dados é uma frustração constante para mim. Tive o dispositivo Super Sapiens por um tempo e era apenas mais dados para interpretar sozinho. Como pessoa ocupada, equilibrando demandas conflitantes de tempo, é como se, sim, eu poderia mergulhar nesses dados e descobrir como usá-los, mas não consegui priorizar. Acabou sendo apenas mais um número que eu olhava rapidamente, mesmo quando me esforcei para entender. Pensava em pesar e medir meu café da manhã para ver o efeito. Ao ingerir 50 gramas de aveia pela manhã, noto um efeito no meu açúcar no sangue. No dia seguinte, ao repetir, a reação é diferente. Isso me fez perceber a influência do sono. Assim, prevejo que a próxima etapa dessas descobertas trará uma interpretação mais ampla para os consumidores. Sim, e é realmente complicado, porque eu acho, quando se trata de dados, sempre penso nesse aspecto de simples, complexo, simples. Então, se eu disser, ok, Anthony, vamos aprender sobre VFC, certo?
E eu expliquei para você, como explicamos neste podcast. A maioria das pessoas ouvindo vai pensar, ok, isso parece bastante simples. Mas é simples apenas porque eu mergulhei no complexo e agora posso explicar de forma simples. Se você realmente se aprofundasse, veria que é uma área muito, muito, muito complexa quando você observa todas as diferentes análises espectrais, análises de domínio temporal e tudo que está interligado com isso. Mas eu acho que chegamos a um ponto em que, especialmente com os dispositivos vestíveis, onde estamos trazendo isso para o consumidor em massa, estamos simplificando demais. E tem sido Whoop, Oura Ring e muitos outros dispositivos vestíveis, eles têm realmente tentado fazer um ótimo trabalho ao tornar as pontuações diárias, as pontuações de recuperação, as porcentagens fáceis para o consumidor. Mas saiu um estudo ótimo que diz que as pontuações de recuperação não mostram nada. Estudo com nadadores de elite, VFC estava ótimo. Então, acho, é realmente difícil e acertar é realmente difícil. Concordo plenamente. Há uma necessidade de melhorar essa interpretação. Também acho que há um perigo em simplificar demais. E então isso não significa muito. Sabe, acho que sempre haverá um elemento de complexidade em algo que é razoavelmente complexo. Os atletas sempre valorizaram o sono, mas nos últimos anos, especialmente pós-Covid, o público em geral está mais consciente da importância da saúde, incluindo o sono. O livro Por que Dormimos, de Matt Walker, pode ter contribuído para isso, e o tema está em evidência na mídia. Qual a relação entre a VFC e o sono? Como o sono pode influenciar meus níveis de VFC positiva ou negativamente? Sim, quando eu estava na Triathlon New Zealand, fizemos um estudo com os triatletas e analisamos as horas de sono e a VFC, e era quase uma relação direta, para ser honesto. Tipo, é isso. Nossa, é exatamente isso que vejo. Sim, é realmente importante. Não são apenas as horas, mas também a qualidade. Então, e eu penso, sabe, se você está sempre... ao falar sobre recuperação de atletas e maneiras de melhorar essa recuperação, eu sempre penso nos 3 pilares da recuperação: periodização do treinamento. Então, garantir que você não esteja fazendo quantidades absurdas de treino e acumulando dias de alta intensidade sem parar, sono e depois nutrição, certo? Essas 3 coisas são os 3 pilares. Todas as outras coisas são como pequenas estruturas de apoio, mas esses 3 elementos têm um grande impacto no seu HRV. Então, acerte na distribuição das intenções de treino, na nutrição e no sono. Todos têm um papel crucial, né, um no outro. E também diria que o sono e o exercício afetam diretamente. Afetam seu sono. Então, sono, nutrição e exercício também afetam seu sono. Portanto, se você se exercita demais ou muito tarde da noite, isso afeta seu sono. Se sua dieta é pobre e você não tem os nutrientes adequados, isso também afeta seu sono. Então, o sono é realmente importante, mas o resultado é o HRV. Se influenciar exercício e nutrição para melhorar o sono, sua pontuação de HRV será melhor. E eu acho é aí que os atletas realmente precisam investir seu tempo. Eu não acredito muito em excesso de treinamento. Na minha opinião, as baixas pontuações de HRV sempre vêm de algo além do excesso de treinamento, como sono ruim, muito estresse, entre outros. Então, vou te colocar na berlinda para otimizar minha rotina noturna. Atualmente, para uma rotina de higiene do sono, estou me desconectando dos dispositivos cerca de 45 minutos antes de dormir, parando de olhar para as telas. O que me motiva a fazer isso é quando preparo minha garrafa de suplemento de magnésio da Pillar à noite e tomo cerca de 35 a 40 minutos antes de dormir. Bebo isso enquanto estou lendo. Tentei parar de ler livros de autoajuda à noite, porque sou terrível nisso. Só leio livros sobre produtividade e negócios, o que acaba ativando minha mente novamente. Então, estou tentando ler mais ficção e coisas mais leves para o cérebro. E no quarto, a temperatura é bem amena. Mas não uso nenhuma tecnologia para isso. É literalmente só janela aberta, cortinas blackout, máscara de olhos, protetores auriculares e um colchão confortável. O que eu poderia melhorar? Acho que você já está fazendo algumas coisas ótimas. Uma coisa sobre dispositivos. Eu configuro meu telefone para entrar em modo noturno com 3 cliques. Então, eu faço isso bem cedo durante a noite. Acho que você poderia fazer isso mais vezes, porque você ainda precisa usar seu telefone, mas pode ativar o modo noturno, que é uma tela laranja. Você poderia começar às 5h30 ou 6h, vou tentar antecipar e iniciar o processo mais cedo.
Uma coisa, se puder, sauna é ótima para dormir. Nós instalamos uma no nosso apartamento no ano passado. Sim, absolutamente brilhante. Então, eu faço isso antes de dormir todas as noites. Acho que ajuda muito, muito mesmo. E depois termino com um banho frio, curto, morno, sabe? Não muito frio, porque você acaba ficando um pouco quente. Quer dizer, o magnésio triplo da Pillar, que você mencionou, sabe, pelos nossos dados em HRV, uma mudança radical. Realmente faz, vimos tantas vezes e estamos tentando pesquisar um pouco mais. Em algumas equipes profissionais de ciclismo, foi demonstrado que melhora a qualidade do sono e a HRV no dia seguinte. Nos atletas, a maioria não tem magnésio suficiente, então eles usam muito, perdendo através do suor e da urina. Quase todas as enzimas envolvidas nas respostas ao estresse consomem magnésio. E nós não o produzimos. Se não estiver usando ou reposto de alguma forma, isso afetará seu sono, pois ativa a serotonina, crucial para a melatonina. Portanto, é super importante e faz uma enorme diferença. Então, com certeza, tomar um suplemento de magnésio antes de dormir é realmente importante. O que oferecemos na Pace Pillar é mais biodisponível e é feito especialmente para atletas. Encontramos algumas implicações realmente boas disso. Eu também acho que a rotina noturna é essencial, especialmente por ser uma bebida saborizada, como a higiene. Acredito que isso prepara sua mente para descansar, o que é muito melhor do que tomar um comprimido, pois não proporciona a mesma experiência sensorial. Além disso, penso que esse hábito tem um efeito indireto positivo em nosso bem-estar geral. Então, isso é realmente... Mais uma coisa, outra coisa que me ajuda é um tapete Shakti. Já experimentou um? Não. Qual é o seu nome? Pode repetir. Um Shakti Mat. Então é como uma cama de pregos, em resumo. Muito bom. Sim, mas ao deitar, no início é bem doloroso. Depois a dor some. E aí você simplesmente, se eu estiver, quando minha mente está acelerada, percebi que isso realmente me ajuda a acalmar e dormir melhor. Você está dormindo nesse leito de pregos? Parece letra de Bon Jovi. Sim, então eu aposto nisso. Basicamente, eu coloco. Tenho ao lado da cama e ao deitar, a primeira coisa que faço é colocar e deitar em cima por 5 minutos. E quando os 5 minutos estão quase acabando, eu já estou quase dormindo. Isso realmente me faz pegar no sono. Então eu só coloco no chão, viro para o lado e caio direto no sono. Acho isso muito bom. E a última coisa que fez diferença foi comprar um Sleep Aid. Você conhece? Sim, eu tenho. Ouvi dizer que todos que têm um adoram. É assim. Como você sabe que alguém completou um Ironman? Porque eles te contam, é desse jeito, com isso. Todos que têm um me dizem que o têm. Sim, eles são incríveis, muito bons, especialmente se você sente muito calor ao dormir, o que faz uma diferença enorme, já que eu sinto bastante calor. Eu simplesmente adoro. E, especialmente agora, no verão da Nova Zelândia, não precisamos ligar o ar-condicionado à noite. Com o ar-condicionado, você meio que... Então, com a regulagem de temperatura do colchão, é possível ajustá-lo para diferentes temperaturas durante a noite. E à medida que você dorme, ele vai ficando um pouco mais quente. Então, eu o configurei assim. Você pode ajustar para ficar bem frio ao deitar. Eu coloco em uma temperatura bem baixa, fica gelado e confortável, mas se deixar o ar-condicionado ligado, pode acordar de madrugada com muito frio. Isso ocorre porque o quarto está gelado, mas à medida que a temperatura aumenta durante o sono, isso não acontece. E isso é ótimo. Sim, foi um dos melhores investimentos que já fiz. Eu tive James Nestor no podcast e ele estava falando sobre colar a boca. Isso afeta o HRV? Sim, vai sim. Principalmente devido à arritmia sinusal respiratória. Quando você fecha a boca, geralmente, respira mais pelo nariz e prolonga a expiração. Isso, quando você expira, afeta a HRV com predominância do sistema parasimpático durante a expiração. Então, ao observar sua frequência cardíaca em repouso e fazer uma expiração longa, você notará que ela diminui gradualmente, pois é nesse momento que você está principalmente no modo parasimpático. Eu percebo a colinha agindo nos receptores que desaceleram a frequência cardíaca. Portanto, ao usar um protetor bucal, você alterará seu padrão respiratório, afetando sua variabilidade da frequência cardíaca, VFC. Acredito que, indiretamente, ao estar mais frequentemente no modo parasimpático, isso melhorará sua VFC. E respirar pelo nariz, com certeza, é bom. É um hábito saudável. Eu tento respirar pelo nariz o máximo que posso durante o dia, sabe? Quero dizer, já tentei um pouco ao me exercitar, mas agora só tenho sido mais consciente disso durante o dia
e percebo quando estou na minha mesa fazendo minhas coisas, mas ainda não tentei enquanto dormia. Tenho que dizer que sim. Quando eu trabalhava para a Emirates Team New Zealand, tivemos um dos nossos atletas se dedicou bastante e fazia sessões de VO2 máximo respirando pelo nariz. É loucura. Sim. Conversei com ciclistas de Tour Mundial que fazem esforços de limiar, tipo 400 watts, com fita na boca. É loucura. Sim, é realmente difícil. Acho muito mais difícil pedalar do que correr, pois na posição de ciclismo você fica curvado e o diafragma fica um pouco mais comprimido. Correr é mais fácil nesse sentido. Eu acho... O problema com tudo isso é que minha mulher já acha isso, que eu sou completamente louco. Tipo, amordaça minha boca. Agora você quer que eu durma numa cama de pregos indo dormir à noite? Você deveria experimentar. Preciso dizer, mencionei isso a você em outro podcast e muitas pessoas me mandaram mensagens depois. Acho que deveria ter ações dessa empresa. Dei a eles tanto cliente, para ser honesto. Mas sim, você deveria experimentar porque, especialmente se perceber que está trabalhando até tarde. Eu costumava ter muitas ligações noturnas quando trabalhava com uma empresa na Europa. Então, frequentemente terminava as ligações muito tarde. E precisava dormir, muitas vezes sem conseguir. Mas o tapete de Shakti, que mudou tudo para mim, eu consegui. Simplesmente, não sei se é porque você fica tão focado na dor nas costas, naquele primeiro momento. É como se estivesse meditando através dela. Sim, há vários níveis de práticas sadomasoquistas. Sim, você começa com o mais leve. Existem diferentes níveis de intensidade. Então já pediu para sua parceira te dar uma chicotada antes de dormir, para ver se a dor ajuda? Posso tentar. Para finalizar, o que você acha que o futuro reserva para a VFC? Há algo novo que te empolgue? Todos estão falando sobre IA atualmente. Existe uma aplicação de IA para isso? Ou para onde você acha que isso vai caminhar? Sim, eu acho. Definitivamente a IA acabará entrando nisso. Acho que sempre haverá um pouco de interpretação humana, independentemente do que ocorra. Então, sim, concordo. A IA, ela, esperamos que faça. O que discutimos antes é que a interpretação é a coisa mais importante. Acho que talvez a IA possa ajudar com alguma interpretação para atletas. Se você puder colocar meu conhecimento sobre HRV em uma plataforma de IA para analisar dados e fornecer decisões informadas, seria um avanço. Acredito que esse seria o próximo passo. Eu apenas sinto que, com todo treinamento, sempre penso que é assim, se você é um treinador, se você é um atleta, quais coisas você precisa saber para ter um desempenho melhor? E é tudo muito simples, na verdade, é sobre estímulo e resposta. Então, em qualquer monitoramento, primeiro, qual é o estímulo? Esse estímulo está correto? E quando falamos sobre estímulo, a intensidade está correta? A duração está correta? O tempo dos intervalos está certo e a recuperação adequada? Então, isso está gerando a resposta certa? Geralmente, a maioria dos treinadores é boa nisso e mede bem. Certo. Com medidores de potência, frequência cardíaca, picos de treinamento, plano de hoje, todos estão medindo isso, mas a maioria responde mal. Com o estímulo certo e uma resposta ótima, você pode perceber que o estímulo está correto e a VFC está alta na resposta. Há pouca variação diária, recebo bons feedbacks subjetivos e as sessões estão indo bem. A resposta é boa. Se você acertar essas duas coisas, não tem como errar, não há como você não melhorar com o treinamento. E eu acho, essa é a simplicidade para onde precisamos ir, precisamos ter o lado da resposta. Tão fácil e compreensível quanto o lado do estímulo é o que temos no momento. Dan, acho que isso foi uma contribuição valiosa, porque eu ouvi muita coisa sobre VFC e sempre saí com mais perguntas do que respostas. Hoje, pela primeira vez, sinto que tenho respostas em vez de perguntas. Muito obrigado. Você pediu para fazer as perguntas desta vez, então espero que sim. Obrigado, amigo. Obrigado.